Boa noite, paz e graça. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Pedro Ideilton. Estou aqui para gravar mais um vídeo, tá, desse canal, e agradecer a vocês que têm se inscrito no canal, e a você que está chegando agora no canal. Eu peço encarecidamente que você venha se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar no grupo de WhatsApp e, vamos dizer assim, se assim desejar, comentar aqui embaixo, certo? Então, vem aqui, tem um nomezinho, inscreva-se. Então, você se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, dá um like e, se possível, compartilhe no grupo de WhatsApp, certo? Desde já eu te agradeço. Bem, hoje eu vou trazer uma reflexão que está em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, que diz assim, pegou sua Bíblia? Bem, diz assim, capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e das árvores do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases das portas tremeram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Bem, eu quero, nesse momento, falar com vocês a respeito, porque eu comecei falando sobre o ano em que morreu o Rei Uzias. Eu poderia muito bem dizer assim, falar de outro texto, de outra maneira. Mas, diante dessa pandemia, das mortes que tem acontecido esse ano, foi um ano realmente atípico, muito atípico mesmo. Eu acho que não foi fácil, e não está sendo fácil para muita gente. E, como diz esse texto, um ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Veja bem, a morte do rei Uzias em 740 ou 739 a.C. marcou, vamos dizer assim, a passagem de uma idade de ouro, de vigor espiritual, de uma idade de ouro, vamos dizer, vigor espiritual em Judá, tá certo? Então, vamos dizer assim, pelo menos até que o rei pecasse, né, vamos dizer assim, por presunção, 10 anos antes da morte, tá certo? Sua morte, a morte do rei Uzias, e Acais, seu neto, incrédulo talvez, já exercesse alguma influência no governo de Jotão, para o, vamos dizer assim, desanimado profeta, ao se ajoelhar em oração no templo em Jerusalém, o Senhor concedeu, né, coloquei assim, vamos dizer, concedeu uma visão transformadora de sua glória. Assim ele assegurou a Isaías que, apesar de aparente vitória da maldade sobre a terra, o Senhor Jeová continuava reinando onipotente, certo? Sobre o seu trono celestial. Simbolicamente, representado pelos querubins de 6 asas. Até os alicerces do templo terrestre tremeram sob o estrondo
do curso angelical e o santuário se encheu de fumaça, né, de incenso, da oração e a adoração. Você percebe que quando Deus falava, o monte tremia, a voz do Senhor era ouvido, e isso fazia com que o povo realmente tremesse. E o rei Isaías, ele da morte do rei Uzias, ele teve essa experiência, né? Então, como poderia os lábios impuros, vamos dizer assim, repetir o hino angélico? Sua consciência pesava sobre o sentimento de uma fraqueza e fracasso pessoal. Ele nada mais podia fazer que confessar a sua incapacidade e a condição decaída. Mas a graça redentora de Deus apresentou-se em atender à sua necessidade, aplicando em seus lábios uma brasa do altar, do incenso, né? Isso tira muito para Levítico, capítulo 16, versículo 12. Né? Isaías foi assim purificado, equipado para o louvor, a oração, a intercessora, a interceder, a proclamação da palavra de Deus. Tá certo? Então, a gente percebe que cada crente é salvo para servir. Ele vamos dizer assim, é um fato, uma testemunha divina deste momento de conversão. Mas observe que Isaías foi convidado por meio de uma pergunta: quem há de ir por nós? Deus só pode usar o serviço espontâneo, cheio de amor, ao lado da tríplice exclamação: santo. Né? Versículo 6, versículo 3. Essa referência feita a nós talvez aponte para uma pluralidade trinitária que há em Deus, embora possa também incluir os anjos como associados a Deus em ponto de vista e propósito comum. Isaías foi, deste modo, comissionado a pregar a mensagem de Deus fiel, destemidamente, embora o seu ministério pudesse resultar em rejeição e aparente fracasso. Veja bem, eu li esse texto tirado de uma Bíblia comentada, tá certo? Mas o que eu quero falar aqui é que realmente Deus, Ele tem nos chamado, e muitas vezes nós não temos entendido a voz de Deus. Aí às vezes nós precisamos passar por uma experiência dramática para muitas vezes nós queremos ouvir a voz do Senhor. Se você prestar atenção, Isaías, ele já era usado por Deus. Ele já era um profeta, ele era usado pelo Senhor, né? Mas ele precisou ter uma perca, ter um momento emocional muito forte, né? Para ter um verdadeiro encontro com Deus e se autoavaliando, se achando impuro por estar na presença de Deus. Então, a gente percebe que nós precisamos fazer o que está escrito lá em Coríntios: examine, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, nesse momento, Isaías ele fez uma autoanálise e percebeu que ele precisava urgentemente ser purificado pela uma brasa do altar. Ele precisava. Sim, ele precisava ter esse momento com Deus, esse momento a sós com Deus. Então, nós precisamos também ter esse momento a sós, ter esse momento de comunhão com Deus. Por quê? Porque precisamos conversar com Ele. E nessa pandemia, vou te falar a verdade, uma coisa, muita gente não tem, vamos dizer assim, não tem tido essa comunhão com Deus, não tem tido esse momento com Deus, não tem tido esse momento de paz, sabe, de encontro com o Senhor. Então eu peço a mim mesmo e a você que está me vendo nessa noite, que pare um pouco, tente ter uma comunhão com o Senhor, queira ter essa comunhão com Deus, queira ter essa paz com o Senhor, tá certo? Por quê? Porque quando você tiver essa paz, vamos dizer assim, você vai ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz do seu mestre,
Você vai ouvir o Espírito Santo de Deus falando com você. E você pode dizer, Senhor, eu pequei, eu errei, e eu quero ter um encontro com Deus. Então, nesse momento, você percebe que Deus, Ele vai sim lembrar de você e vai tocar em você, e você vai entender o toque do Senhor. Feita aquela mulher no suco do fluxo de sangue, quando tocou no Senhor, dele saiu virtude e o curou da enfermidade. Assim, Deus vai fazer com nós procurarmos buscar a Deus e entender que cada vez mais que nós buscarmos a Deus, nós iremos encontrar o toque do Espírito Santo. Então, essa é uma pequena reflexão que eu trago para você nesta noite e pedindo a você que reflita comigo esse texto. Você pode até ler em casa depois e perceber que ele vai falar muito com você, tá certo? Então, eu quero desejar a você uma boa noite e reflita sobre esse momento que você está passando. Reflita por esse ano que está terminando e que esse ano possa ter falado com você grandemente, mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de um sofrimento, mas Deus fala também através do sofrimento, tá certo? Então, Deus abençoe você, mas não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, me ajude a atingir a meta de 500 inscritos. Eu conto com você, tá certo? Que Deus abençoe.